Muito bem, nós vamos para a nossa mensagem agora. Os avisos ficarão para depois da mensagem hoje. Nós teremos um momento pós-mensagem, onde também iremos dar uma abertura para as nossas classes, orando pelos nossos professores também. Então nós vamos para a nossa reflexão e hoje iniciaremos uma nova série, uma pequena série, na verdade, de mensagens com o tema do nosso ano. Heron, pode colocar, por favor, o slide que nós vamos trabalhar. Todos já sabem que esse é o nosso tema do ano. Somos um. Uma igreja, uma família, um povo a serviço de Deus. Refletimos sobre isso semana passada com o pastor Carlos, inclusive no texto de João 17, 20 a 23. E nós teremos uma série de 6 mensagens trabalhando esse tema com relação à igreja. Nós temos um grande privilégio de ser igreja do Senhor, não é mesmo? Nós cantamos sobre isso. E nós vamos iniciar essa pequena série falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Qual é a nossa identidade? Quem nós somos como corpo de Cristo Jesus? Todos nós, sem exceção, precisamos entender e trabalhar essa questão na nossa vida. Por isso, o que nós queremos fazer? Nós queremos fazer isso juntos agora. Antes de iniciarmos essa série, nós queremos rogar ao Senhor que Ele abra nosso coração. Que Ele nos ensine, que Ele transforme o que for necessário em nossas vidas. Que Ele nos dê humildade e um coração ensinável. É isso que nós queremos rogar ao Senhor. Porque às vezes nós estamos tão acostumados com a realidade da igreja, que falamos assim, isso aí eu já sei. Esse texto eu já conheço. Ou, já ouvi falar a respeito disso, unidade é algo comum, já ouvi falar sobre isso. Mas nós queremos rogar ao Senhor que Ele nos ensine a sermos um. A vivermos em unidade. A vivermos aquilo que Ele espera da sua igreja. Então, se junte comigo nessa oração. Vamos rogar ao Senhor que Ele nos dê esse espírito ensinável para que nós possamos aprender e praticar a realidade da igreja a partir dos ensinos que teremos nesse ano. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor, rogando que o Senhor abra o nosso coração, nos dê um coração humilde e ensinável, para que nós possamos aprender o que é ser igreja, aprender a unidade que deve existir no seu corpo e viver isso. Torna-nos praticantes da sua palavra, dá-nos disposição de ser transformados por ela, quebranta o nosso coração por meio da ação do teu Santo Espírito, para que nós possamos ser transformados e ao final desta série, ao final deste ano em que focaremos esse tema, nós possamos ver a unidade que temos em Cristo Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém. Para falarmos sobre unidade, precisamos falar sobre a igreja. Sobre o que é a igreja? Nós sabemos que a igreja não é o prédio. A igreja não são as paredes. A igreja não é a instituição. A igreja não é a organização. Quem é a igreja? A igreja é você, não é mesmo? Sim ou não? Muito bem. O tema da nossa mensagem nessa manhã é: eu não sou a igreja. O que eu quero mostrar é que a igreja não é você. Esse é um discurso comum, e por isso que eu comecei com essa pegadinha. Tá bom? Um discurso muito comum. A igreja não é o prédio, a igreja não é a instituição. A igreja sou eu. É isso que nós ouvimos falar muitas vezes. Mas o que nós queremos mostrar é que a igreja não é você. Eu não sou a igreja. As Escrituras nunca colocam a igreja a partir do indivíduo. Nós queremos mostrar que não existe plano individualista da parte de Deus para o seu povo. Ser igreja é viver em comunidade. Eu não sou a igreja. Nós somos a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Eu sou um membro de um corpo, e é o que o texto que nós já lemos e vamos considerar nessa manhã nos ensina. Eu sou parte, uma pequena parte do corpo de Cristo, da igreja, mas eu sozinho não sou a igreja. É um discurso comum que nós ouvimos hoje em dia. Você já ouviu algo do tipo: eu não preciso estar na igreja. Deus conhece o meu coração, eu faço minha leitura bíblica todo dia, eu oro, assisto ótimos sermões online, com os melhores pregadores do país, ou até de fora do país.
Se eu não for no culto de domingo, não há problema nenhum. Isso não afeta em nada a minha vida espiritual. Será que isso é verdade? É um discurso comum nos nossos dias. Um discurso presente no cristianismo individualista da nossa época, que não encontra base nas escrituras. Ou algo do tipo, eu não estou tão envolvido assim com a minha igreja local, porque eu estou mais preocupado em servir o reino de Deus. Espiritual, não é? Eu sirvo a igreja invisível de Cristo. Até porque na minha igreja local não me encaixa muito bem. Soa espiritual. E veja bem, eu não estou negando nem a importância da vida devocional, que é fundamental, e nem a veracidade da existência do reino de Deus, porque de fato ele existe, da igreja de Cristo invisível. Mas o ensinamento que nós temos nas Escrituras é que nós servimos ao Senhor, vivendo em unidade com o povo que Ele nos colocou, que Ele nos inseriu para servir por meio deste corpo. É o que o texto de 1 Coríntios 12 vai nos dizer. Nós não vamos trabalhar o texto todo porque ele é longo, mas Paulo vem mostrando que Deus distribui as pessoas e os dons conforme lhe apraz. Se você faz parte dessa igreja local ou de alguma outra igreja local, é porque Deus te colocou lá. Ele distribui conforme lhe apraz, conforme a sua vontade. E espera que você sirva, desenvolva, cresça e viva em unidade com a sua igreja. Esse é o ensino do Novo Testamento. Esse é o ensino das Escrituras a respeito da igreja. Será que a Bíblia ensina que não há nenhum problema em viver uma vida cristã individualista? Que nós podemos ir aos cultos apenas quando desejamos? Ou não temos nada melhor? Que devo servir ao Senhor desvinculado do corpo local de crentes em que Ele mesmo me colocou? Que há qualquer problema ou incômodo, posso e devo mudar de igreja, sem nenhum peso na consciência? É evidente que não. As Escrituras não apoiam, não ensinam isso. Ser igreja é viver em comunidade, em meio à realidade de um povo que Deus está formando para a sua glória. Por isso nós queremos iniciar essa série mostrando que eu não sou a igreja, mas nós somos a igreja, coletivamente, como um corpo que deve viver em unidade e servir ao Senhor juntos. Essa aqui é a nossa família, é o povo de Deus, em que nós devemos viver em unidade. Por isso nós vamos ver nesse estudo 3 entendimentos fundamentais para vivermos a realidade da igreja de Cristo, assumindo o que Deus espera para cada salvo, ou seja, viver como igreja. Então abra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, texto já lido, ou parte dele pelo menos, e nós vamos trabalhar esses 3 entendimentos a respeito do que Deus espera da vida de cada salvo, que é viver como igreja. Viver como igreja de Cristo. Vamos lá, um pouquinho do contexto, antes de irmos para as afirmações e para o texto. Capítulo 12 da carta aos Coríntios, Paulo começa a tratar sobre a questão dos dons espirituais. Se você olhar o versículo 1, ele começa falando isso. Quanto aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele não está sendo brusco, não. Ele está falando, eu não quero que vocês fiquem sem entender a respeito dos dons. Então eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito disso, então eu vou falar sobre isso. Ele está iniciando o tema sobre dons espirituais, que é a capacitação divina dada a Deus para todo salvo. Quem é salvo em Cristo Jesus recebe pelo menos um dom. Todo salvo tem dom espiritual, que é uma capacitação para servir na igreja e por meio da igreja de Cristo. Tá bom? Então esse é o assunto. E ele afirma nos versículos 4 a 7, vamos ler esses versículos antes de irmos para o texto que vamos nos concentrar, a diversidade que existe nisso tudo. Olha o versículo 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Então, o que o Paulo está nos ensinando? Que existem diversos dons.
E Deus os distribui conforme lhe apraz. E existem diversas formas de realizar esses dons. Existem várias maneiras de fazer. Nós somos distintos, diferentes. Há diversidade no corpo de Cristo. O que não impede, pelo contrário, nós vamos ver, estimula, deve estimular a nossa unidade. Paulo está falando, o Espírito, no seu plano soberano, coloca as pessoas certas e os dons certos em cada igreja, para que a igreja seja capacitada para servir e cumprir a missão de Deus. Lembre que Paulo está falando aqui para uma igreja local, que é a igreja em Corinto. Geralmente nós abrimos esse texto e muitas vezes o texto é aplicado para a igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Mas Paulo tem um público-alvo, que é a igreja em Corinto. Ele está escrevendo para uma igreja local. E ele está falando, olha, quanto aos dons de vocês, não sejam ignorantes. Na igreja de vocês, o Espírito distribui os dons de acordo com a sua vontade. Há diversas formas de fazer, diversas maneiras de realizar. Ele distribui de acordo com o seu plano perfeito e soberano. E ele fecha essa ideia lá no versículo 11, do capítulo 12, dizendo assim, mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então ele fala, cada um individualmente recebe capacitação do Espírito Santo de Deus, de acordo com a vontade dele, de acordo com a capacitação que ele dá para servir na igreja. Ou seja, se você é salvo, você é capacitado para servir. Você recebe pelo menos um dom do Espírito Santo para servir. De acordo com a vontade de quem? De Deus. Então se você falar, eu queria ter outro dom, como diz um professor de seminário, reclama com Deus, não é comigo não. É Ele que distribui, conforme lhe apraz. E aí, a partir do versículo 12, que é o texto que nós vamos nos concentrar, Paulo começa a falar a respeito de como é essa realidade no meio da unidade que há no corpo. Então, em primeiro lugar, o primeiro entendimento que nós precisamos ter é o entendimento da nossa coletividade. Não somos individualistas. Não existe plano individualista de Deus. Os dons são distribuídos individualmente, cada um tem um, mas eles só funcionam no contexto da nossa coletividade. No contexto da vivência do coletivo, da igreja. É o que Paulo vai mostrar, versículos 12 a 14. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Está entendendo a argumentação do apóstolo aqui? Cada um recebeu dons individualmente. Mas assim como o corpo tem muitos membros, assim também com relação ao corpo de Cristo. E aí daqui a pouco ele vai começar a usar as ilustrações bem conhecidas desse texto, nós vamos ver isso na próxima parte, em que ele fala, o pé não deixa de ser do corpo, porque ele quer ser mão. E ele precisa da mão. Cada um tem a sua função. Só é corpo quando todos estão cumprindo o seu papel, a sua função. Então o pé não é a igreja. A mão não é a igreja. O pastor não é a igreja. O professor não é a igreja. O que tem dom de aconselhamento, de exortação não é a igreja. O que tem dom de misericórdia não é a igreja. O corpo, nessa diversidade de dons, é a igreja de Cristo. Nós, unidos, juntos, somos a igreja. Paulo usa a ilustração para mostrar que o indivíduo sozinho não é a igreja e não cumpre o plano de Deus. Assim como o braço tem a sua função, mas não é o corpo sozinho, nós temos capacitações divinas, mas não somos a igreja de Cristo sozinhos. Paulo mostra que nós somos um povo, uma coletividade, um organismo. Todos nós imergidos, batizados, no versículo 13 ele diz, em um só corpo. Passamos a fazer parte de uma nova realidade quando fomos salvos. A partir do momento que somos salvos, somos imergidos, colocados no corpo de Cristo. Agora fazemos parte do corpo de Cristo.
Paulo demonstra claramente que a igreja não é composta de indivíduos isolados, mas de um corpo. Mas por que será? Pense comigo. Por que será que ouvimos tanto a respeito da valorização do indivíduo e da vida particular? Se as Escrituras não ensinam isso, por que será que nós estamos imersos em uma mentalidade individualista, onde tudo é para o meu benefício, para a minha vantagem, onde eu posso escolher o que eu desejo, onde qualquer compromisso e doação é descartado, simplesmente porque eu não quero? Já parou para pensar nisso? Isso tem invadido nossas igrejas? Vamos pensar um pouquinho. Se eu escolho qual programação eu devo ir ou não, de acordo com o meu gosto pessoal, isso não é expressão de individualismo? Sim ou não? Se vou ao culto apenas pensando em minha vida espiritual, em me sentir bem, em ser tocado pela palavra, isso não é expressão do individualismo? Geralmente quando você pensa em o culto, você pensa o quê? Eu vou lá porque eu quero ouvir a palavra, porque isso vai ser bom para mim, porque eu vou ser edificado. Isso é ótimo, ok? Isso acontece. E deve acontecer mesmo na nossa vida. Mas nós somos viciados em pensar individualmente e não coletivamente. Talvez por isso, eu acho que eu tenho liberdade para fazer o que eu quero, ou para ir quando eu quero, porque eu não estou pensando no meu próximo, em como vai ser importante para ele talvez eu estar ali, e adorar junto com ele. Eu estou pensando em mim. Se me sinto extremamente confortável em não servir, não me relacionar, não viver coletivamente, isso não é expressão do individualismo? Se escolho uma igreja pelo que ela pode me oferecer, pela música, pelo ministério infantil ou por qualquer outra coisa, também não se torna expressão do individualismo? Nós estamos acostumados com aquela frase bem comum, que é o que eu vou ganhar com isso, e não em como servir, que é o que Paulo está falando por meio da sua carta aos Coríntios. É dom é para servir, e não o que eu vou receber. Meus irmãos, tem muito cristão hoje em dia que se acha extremamente maduro, porque sabe versículos da Bíblia, porque ora, porque faz seu devocional particular, mas tem uma tremenda dificuldade em se relacionar, uma tremenda dificuldade em servir na sua igreja local. O que isso demonstra, na verdade, é uma tremenda imaturidade. Ler a Bíblia é ótimo. Orar é plano de Deus para nós e alimenta nosso relacionamento com Deus. Mas se isso não se manifesta nos relacionamentos no corpo de Cristo, não há maturidade. A marca distintiva do discípulo de Cristo é o amor que ele tem uns pelos outros. João nos mostra isso no seu evangelho. Nós seremos conhecidos pelo amor que temos uns para com os outros no corpo de Cristo. Ele está falando dos seus discípulos ali. Meu irmão, ouça bem. Se você vem ao culto e logo vai embora, não se relaciona, não utiliza seus dons, talvez você tenha vivido como um consumidor da igreja. Tenha agido de maneira individualista. E o pior e mais sério, para a nossa reflexão, você não tem vivido o plano de Deus para a sua vida. Você não tem vivido o plano de ser igreja do Senhor. Muitas vezes nós complicamos. Falamos assim, qual é o plano de Deus para a minha vida? Eu sei qual é o plano de Deus para a sua vida. Que você o glorifique cumprindo a vontade dele, sendo igreja do Senhor. Então, qualquer decisão que te atrapalhe de viver isso é contra o plano de Deus. Mesmo que te torne mais rico, mesmo que seja mais agradável, mesmo que seja mais popular, qualquer decisão que te afaste de viver o plano de Deus como igreja de Cristo, não é o plano de Deus para a sua vida. É simples. O plano de Deus é que você seja igreja. E glorifique Ele por meio disso. Ou você acha que Deus nos formou como um povo por acaso? Que as instruções bíblicas sobre unidade, sobre a comunhão, sobre o serviço são triviais e podem ser claramente desobedecidas.
primeiro entendimento que nós precisamos ter é que nós somos um povo. É a nossa coletividade. E sem ela, não estamos vivendo da maneira que Deus espera do seu povo, da sua igreja. Em segundo lugar, é o entendimento da nossa dependência. Nós somos dependentes uns dos outros. Versículos 15 a 23 dizem assim: se o ouvido disser, porque não sou o olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Novamente a ênfase do apóstolo aqui. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Paulo segue ilustrando com a figura do corpo, no texto aqui, e começa a mostrar a nossa dependência uns dos outros. Um membro não deixa de ser do corpo, porque ele não é outro membro. Ah, eu não tenho o dom de ensino, não tenho o dom de misericórdia, então eu não sou parte da igreja. Paulo está falando, não. Cada um tem a sua função. E ele demonstra a importância dessa diversidade. A importância da nossa dependência mútua. Se tivessem apenas olhos, haveria um corpo? Não haveria. Se existissem apenas pastores, todos aqui fossem pastores. Alguém pensou assim, Deus me livre, né? Se todo mundo tivesse dom de exortação, Deus distribui os dons, a diversidade para o benefício do próprio corpo. Nós precisamos de todos os dons. Por isso que Deus não dá dons, todos os dons para uma pessoa só. Uma frase de João Calvino diz o seguinte: na igreja de Cristo, não há ninguém tão pobre que não possa compartilhar conosco algo de valor. Todos nós recebemos capacitação de Deus. Isso significa que tem função. Você tem função no corpo se você é de Cristo. Que você tem algo a acrescentar. Que você tem um serviço a desempenhar, porque você recebeu o dom de Deus. Não é porque o pastor está falando, não. Não é porque o seu líder está falando que você tem que servir, não. Porque você recebeu capacitação divina para isso. E se não está exercendo, não está cumprindo o que Deus espera de você. Porque todos nós recebemos essa capacitação. E essa dependência nossa é orquestrada pelo próprio Deus. Ele, na sua sabedoria e soberania, coloca cada um no lugar certo, com a capacitação necessária, para que nós possamos adorar, dependendo uns dos outros. Mas já parou para pensar como dependência é algo descartado na nossa sociedade? Nós não queremos depender, nem de Deus. De Deus a gente até aceita porque vê que não tem jeito. Mas dos outros, as pessoas falam com orgulho: eu não dependo de ninguém. Eu construí sozinho. Paulo está falando, nós dependemos uns dos outros. Ele volta a insistir que precisamos da diversidade para que sejamos um corpo e dependemos uns dos outros. Porque o plano de Deus perfeito de formar um organismo pleno, completo, planejado, calculado, sem erro nenhum. Por isso nós não podemos dizer, eu não preciso de você. Porque na verdade nós precisamos uns dos outros. Ele diz que até os que parecem mais fracos são necessários. Até aqueles dons que menos aparecem. Até aquela pessoa que pensa, eu não sei, não sirvo para nada. Todos nós dependemos uns dos outros. Sabe o que isso significa? O óbvio. Que nós precisamos uns dos outros e fomos criados por Deus para sermos dependentes dele. Se em primeiro lugar nós vimos que o individualismo é o nosso primeiro inimigo, no entendimento da nossa coletividade,
Agora, nosso desejo de ser independente, presente desde o Éden, é o que nos atrapalha de ser igreja. Quando não aceitamos a ajuda de um irmão em Cristo, pensando que podemos e devemos resolver tudo sozinhos, isso revela nosso desejo de ser independente. Isso se manifesta de uma forma bem bonita muitas vezes, e bem espiritual. Eu não quero incomodar. Já ouviu? Eu não quero incomodar. Eu falei para cá, o pessoal de lá não ouviu, né? Eu não quero incomodar. Por que você está precisando de ajuda? Por que você não aceita ajuda? Eu não quero incomodar ninguém. Soa espiritual, soa bonito. Muitas vezes é manifestação do nosso orgulho. Na nossa vontade de ser independente. Quando preferimos não nos relacionar, trocando relacionamentos pelo entretenimento da TV, da internet ou de qualquer outra coisa, é porque nós queremos ser independentes. Quando participo e atuo somente daquilo que eu gosto, da forma que eu desejo, revela meu desejo de ser independente. O problema é que o desejo de ser independente é um desejo contra o próprio Deus. Contra a sua autoridade, contra o seu plano, é rebelião. Por isso deve ser combatido com todas as nossas forças. Querer viver sozinho, ser independente, é querer ir contra Deus. Meu irmão, uma igreja cresce quando cada um desempenha o seu papel. Nós temos uma igreja de cerca de 160 a 170 membros, sem contar os que não são membros, os congregados. E nem sempre encontramos líderes e professores para servir. Tem algo de errado nisso. Nós somos gratos a Deus pela nossa liderança, que estava aqui ontem sendo treinado o dia inteiro, das 9 horas da manhã às 17 horas, o dia inteiro aqui sendo treinado. Somos em 38 líderes da igreja. Mas serviço na igreja não é para a liderança, não. Serviço para a igreja é para o crente, para cada um de nós. A liderança existe para te capacitar a servir, para te ajudar, te estimular, te mostrar como servir. Porque todos nós devemos servir. Você está cumprindo o seu papel no corpo de Cristo? Ou está vivendo de maneira individualista e independente? Nós vimos o entendimento da nossa coletividade e o entendimento da nossa dependência. Agora veremos a última parte do texto, o entendimento da nossa unidade. Para vivermos igreja temos que entender que somos um povo, coletivamente, que dependemos uns dos outros e que nós devemos viver em unidade. Versículos 24 a 27 terminam dizendo assim: mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Por fim, Paulo conclui mostrando que Deus coordenou todo esse plano em relação ao corpo de Cristo para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, para que cooperemos uns com os outros com igual cuidado em favor uns dos outros. Existe uma falsa ideia que diz que se nós pensarmos e formos iguais, nós teremos unidade, comunhão, amizade. Mas Paulo mostra que é o contrário. Deus nos faz diferentes para que nós possamos ter unidade. É por isso que no corpo de Cristo eu posso ter unidade com alguém que não tem os mesmos gostos que eu, não tem afinidade comigo, não é da mesma faixa etária que eu, porque o que nos une é Cristo. Somos diferentes, mas a nossa unidade está em Cristo. Amizade com quem gosta das mesmas coisas que eu posso ter lá fora também. Afinidade com quem gosta da mesma coisa que eu é simples. Talvez por isso tanta gente tem dificuldade de viver a igreja. Por não entender que igreja não é questão de afinidade. Não é questão de gostar das mesmas coisas. O que nos une é Cristo. O que nos une é o Senhor. E as nossas diferenças devem incentivar, maximizar a nossa unidade.
Paulo fala que Deus nos fez diferentes, com dons diferentes, para que não haja divisão, para que cooperemos uns com os outros. E muita gente sofre nos relacionamentos, casamento e uma série de coisas, porque não entende a importância da diferença, da diversidade, para que haja unidade. Quer que outra pessoa seja igualzinho. E não vai ser. Porque Deus não criou para ser. Deus criou para ser diferente. Para que haja diversidade. E assim haja verdadeira unidade. E assim haja complemento. Duas peças de um quebra-cabeça iguaizinhas, elas não têm unidade, elas não se juntam. Mas duas peças diferentes se encaixam. Paulo está falando que o corpo de Cristo tem unidade em meio à diversidade. Essa é a realidade. Vou dar um exemplo. Pessoal e ministerial. Não sei se você já notou, mas eu e o pastor Carlos somos diferentes. Já notou isso? Eu sou mais bonito. Nós somos diferentes. Nós temos características diferentes, personalidade diferente. Isso é notório, isso é claro. Mas como eu aprendo com ele? Como nós servimos juntos em unidade? Porque as diferenças nos ajudam a crescer. Se nós fôssemos iguais, não seria bom. Claro que nós temos uma linha e caminhamos juntos, temos o mesmo propósito com relação à igreja. Mas cada um com o dom que Deus deu a cada um com a personalidade que Deus deu a cada um. E no corpo de Cristo é a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Às vezes não queremos pessoas diferentes por causa do nosso egoísmo. Porque é mais difícil se relacionar com quem é diferente. Porque nos amamos demais, queremos pessoas como nós, que não nos discordem de nós e não nos dê trabalho. Mas esse não é o plano de Deus. Paulo ensina que a nossa unidade deve ser tão intensa que o sofrimento de um deve ser de todo o corpo e a alegria de um deve ser de todo o corpo. E aqui ele não está falando apenas de emoções e sentimentalismo. Ele está falando do dia a dia da vida da comunidade. Se a mão sofre uma lesão, o cérebro não faz assim, é problema da mão. Todo o corpo sofre o reflexo. Eu não reajo com indiferença se minha mão está no fogo. Deixa lá, é a mão. É todo o corpo que está sofrendo, que sente a dor. Por isso Paulo conclui mostrando que nós, coletivamente, somos o corpo de Cristo. E que individualmente temos nosso papel, mas não somos o corpo de maneira individual. Meus irmãos, como vimos, nós vivemos na época do individualismo, da independência, e isso tudo gera divisão. Seja a divisão abertamente declarada por meio da confusão nos relacionamentos, seja a divisão velada, que não se relaciona para não ter que doar, para fazer apenas aquilo que gosta e que deseja. Você tem dois tipos de divisão. A aberta, que é fácil de notar, quando há confusão, quando há briga, e a velada, onde eu não sirvo, não me relaciono, não me dou, porque eu quero fazer apenas aquilo que eu gosto. E aí eu gero divisão, em vez de união. Só cumpriremos a vontade de Deus para a nossa vida quando formos um. Quando vivermos em unidade. Posso ser um grande evangelista, um grande pastor, um grande mestre e conselheiro, mas se não viver em unidade, em amor com os meus irmãos, de nada valeria. Você pode notar que o capítulo 13 de Coríntios é uma continuação. Você conhece o capítulo 13 de Coríntios? Bem conhecido? Se eu não tiver amor, ainda que eu tivesse dons espetaculares. Porque esse capítulo não é sobre romantismo. É usado em casamento muitas vezes, tá bom? Mas ele está falando do corpo de Cristo. Se eu não tiver amor para com os meus irmãos e viver em unidade para com eles, posso ter os melhores dons, a maior capacitação, de nada valeria. É o que Paulo diz no próximo capítulo, 1 Coríntios 13. Por isso, meu irmão, que aprendamos a viver como um. Que sejamos dispostos a quebrar as barreiras do individualismo, da independência, da divisão.
Que vivamos o plano de Deus por meio da coletividade, da dependência, da unidade. Que sejamos igreja. Que sejamos um. Vamos orar. Pai, nós estamos diante do Senhor e da sua palavra, rogando que o Senhor nos ajude. É a nossa sociedade, a mentalidade da nossa sociedade, adicionada à nossa natureza pecaminosa, que nos faz querer sermos individualistas, egoístas, independentes. Quebra isso em nosso coração. Nós rogamos que o Senhor nos quebrante, que o Senhor tire de nós isso. Isso é tremendamente ofensivo ao Senhor. O Senhor diz na sua palavra em Provérbios que aquilo que o Senhor abomina é a contenda entre os seus irmãos. É a pessoa que promove essa contenda. Então, Senhor, nos ajuda a viver em unidade. Nos ajuda a viver o teu plano para a tua igreja, a sermos um. A fazermos aquilo que o Senhor espera de nós como igreja do Senhor. Dá-nos essa disposição. Nos incomode, a tal ponto de que não haja reação em nossa vida a não ser viver a sua vontade. Tira de nós toda tentativa de racionalizar, de achar que não tem problema nenhum, de achar que está tudo bem. Ajuda-nos a nos submeter à sua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém.